Abra a palavra do Senhor no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 10. Livro de Isaías, capítulo 10. Vamos ler dois versículos aqui, versículo 5 e versículo 6. O tema da mensagem de hoje, lógico, vou aproveitar o que está acontecendo na nação e o que está acontecendo com a igreja e orando a Deus e buscando, vou falar sobre isso. O tema dessa mensagem hoje é: quando Deus levanta o de fora para corrigir o de dentro. Nós podemos ver em diversas passagens das Escrituras Deus usando pessoas de fora para corrigir Israel, corrigir a sua igreja. Isaías capítulo 10, versículo 5, diz o seguinte, o 5 e o 6. Ó Assíria, a vara da minha ira, a vara em sua mão é a minha indignação. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor. Te darei ordem para que lhe roube os despojos e arrebate a presa e que o ponha para ser pisado como a lama das ruas. Este povo aqui que Deus fala, essa nação hipócrita, está falando de Israel. Está tratando do povo de Deus, do povo do Senhor. O povo começou a viver uma hipocrisia, falar algo e viver outra, a pregar uma coisa e fazer de outro jeito. Começou a se prostituir com outros deuses, e assim as coisas começaram a menos e menos, tudo indo por água abaixo. O povo começou a se prostituir com outros deuses, começou a ir contra o que a palavra do Senhor dizia. E interessante que o Senhor deixa bem nítido aqui: uma nação hipócrita, uma nação de hipócritas. E quando olhamos hoje o cenário evangélico, vamos dizer assim, da nação brasileira hoje, o que nós vemos hoje? Muitos hipócritas. Pregam, mas não vivem. Jogam fardos pesados sobre os ombros da igreja, mas eles mesmos não carregam, porque eles mesmos não suportam tal peso. Então eu quero começar dizendo aqui que Deus enviou a Síria a uma nação hipócrita, e a Síria era um povo ímpio. E sim, Deus pode usar ímpio. Sim, Deus pode usar alguém totalmente torto. A Escritura fala isso, não sou eu. Nós vemos diversas maneiras, né? Deus agindo como jugo sobre as pessoas, como jugo sobre Israel, usando pessoas ímpias. Então, Deus ainda julga. Assim como lá no passado, Ele julga nos dias de hoje. Aí tem gente que fala assim: mas Deus não é amor? Sim, Deus é amor. Mas Deus também é fogo consumidor. Ele julga, sim. Ele é justo. Ele é amor. Mas Ele é justo. E o seu amor não apaga a sua justiça. Ele é piedoso, sim. Mas Ele é justo. Amém? E justiça. Deus é justo, então Deus é um Deus vingativo? Não. Deus não é vingativo. Ele é justo. Vingança é uma coisa, juízo é correção. Então quando eu trago juízo sobre uma determinada nação, juízo sobre alguma situação, eu estou trazendo uma correção. Amém? Assim é que o Senhor faz até os dias de hoje. E o mais interessante é que quando o povo de Deus endurece o seu coração, quando o povo de Deus não enxerga o que tem que começar a enxergar, né? Deus permite que o juízo venha de fora para dentro.
Então Deus levanta alguém de fora para julgar os de dentro, né? Quando, inclusive acho que em Abacuque tem uma passagem que fala que quando ele vai se levantar para falar: Deus, o Senhor está vendo essas nações ímpias? Por que o Senhor não vem e julga essa nação ímpia? Estou parafraseando, tá? E Deus vem e fala assim: sim, vou julgar, mas primeiro os de dentro. Eu arrumo primeiro a casa para depois eu julgar os de fora. Quando você vai ver o livro de Apocalipse, você vai ver que primeiro quem vai ser julgado? A igreja, depois o povo. É assim que funciona. Primeiro Deus vai cuidar dos de dentro, para depois Deus cuidar dos de fora. Vai guardando aí para entender essa mensagem, em nome de Jesus. Então Deus usa até ímpios para corrigir os seus, amém? Vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 25, 9. Deixa eu colocar aqui que fica mais rápido para mim. Livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 9. Olha que coisa doida. Quando a gente fala que Deus usa até ímpios para corrigir os de dentro. No livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 9, vai dizer assim: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor. Senhor, aqui em letras garrafais, está apontando para Deus. Como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Olha que coisa que ele fala aqui. Também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Mas a Babilônia não foi que prendeu Israel? Levou Israel ao cativeiro? Levou. Para quê? Para correção. Então ele chamou o rei da Babilônia, um rei ímpio, de meu servo. Olha que louco. É a palavra do Senhor que fala, não sou eu. Então Deus, ele pode usar ímpios, né? Deus chamou o rei da Babilônia, o próprio povo babilônico, de meu servo. E às vezes a gente se sente tão grande, né? Eu sou servo do Senhor. Até aquela passagem a gente usa muito isso, né? Eu não uso isso não, mas tem gente que usa, né? Daquele que tocar no ungido do Senhor. Ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? Jesus. Nós somos ungidos do Senhor também, através do Espírito Santo, que Ele nos ungiu, assim diz as Escrituras. Amém? Então vamos lá. Muitos pensam: eu sou servo do Senhor, então quem tocar em mim está lascado. Vamos olhar para Paulo? Quantos botaram a mão em Paulo? Davi está assistindo Paulo, né, Davi? Eu gosto. Gosta, né? Paulo apanha ou não apanha, Davi? Apanha. Apanha. Sou filho também quase com Paulo, meu pai. Deus, ele usa os ímpios para corrigir os seus. Então a gente tem essa questão de falar: eu sou um servo do Senhor. Deus tem tanto servo. A pessoa é ímpia, sim, a pessoa é ímpia, mas é servo do Senhor. Mas cada servo vai receber o seu galardão durante o dia. Amém? Nisso devemos nos apegar. Então Deus usou a Síria como vara da ira do Senhor, assim que ele diz, né? Como vara da minha ira. Deus levantou também os caldeus, lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler? Abacuque, capítulo 1. Abacuque é difícil de achar, né, gente? Vamos lá. Abacuque, acho que é uns... Algumas Bíblias é somente uma folha, outras são 2 ou 3 folhas. Você está lá, você passa Daniel, passa Oséias, Joel,
Passa o Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Num e Abacuque. É antes do Novo Testamento. São alguns livros antes do Testamento. Bem pertinho ali. É um livro de 3 capítulos só. Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Lógico, essa questão de Deus usar reis babilônicos, ímpios, como seu servo, tem uma questão teológica por trás, que não é o caso que a gente vai entrar aqui. Amém? Quero que vocês entendam que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer o que Ele precisa. Amém? Vamos lá. Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Tipo MST, mas pior, né? Querem se apropriar de morada que não é sua, ainda fala que é um povo, uma nação amarga e impetuosa. Forte, né? E Deus fala: vou levantar os caldeus. Quem são os caldeus? Os caldeus é o povo babilônico. Abacuque falou isso aqui, foi lá atrás, há muito tempo, acho que são, se eu não me engano, século 7 a.C., se eu não me engano. Tá bom? Posso estar enganado aqui, mas acho que é nesses meados aí. Enfim, então, Abacuque vai, se levanta e pede para Deus julgar uma nação ímpia. Deus fala: vou usar a nação ímpia para julgar vocês, seus caras de pau. Né? É assim que o Senhor fala. Então, essas nações, elas não eram umas nações santas, não eram perfeitas, não seguiam a doutrina do Senhor, não seguiam o Evangelho, mas foram usadas para confrontar um povo que se dizia ser de Deus. E aí existe um problema no meio da igreja. Eu sou apóstolo, profeta, eu sou Xaramanaia. Eita, até cancelado. Eu falo e acontece. Eu não vou jamais admitir que o Davi, que não é nada, venha e me corrija. Se lascou. Não leu a Bíblia. Porque se você ler a palavra, você vê que Deus usa quem? Ímpios para te corrigir. Deus pode usar um bêbado na rua para falar com você. Deus pode usar um usuário de droga para falar com você. E sim, Deus pode usar um macumbeiro, um pai de santo, para te corrigir. Você precisa saber estar sensível à presença do Senhor, à vontade do Senhor na sua vida e à voz do Espírito dele sobre você. Se você não está sensível à voz do Espírito sobre a sua vida, logo você não vai conseguir discernir o que vem de Deus e o que não vem. Um povo se dizia de Deus, mas vivia totalmente de uma maneira rebelde, injustiça, praticando injustiças, oprimindo o povo, oprimindo um povo hipócrita. E Deus então usa ímpios para fazer essa correção, usa os de fora para corrigir os de dentro. É exatamente o que está acontecendo com a nossa nação. É o que está acontecendo com o nosso país. Todos sabem do que está acontecendo, a exposição que foi feita, né, de maneira, numa esfera internacional, o país, o Brasil, sendo sancionado por outro país norte-americano, para poder corrigir erros do nosso país. A exposição pública de um juiz do Supremo Tribunal Federal por uma nação estrangeira. Sanções que nunca foram aplicadas antes, entendam isso. Sanções que nunca foram aplicadas antes sobre ministros de uma corte democrática. Aqui entra um pouquinho de política, é uma parte chata da pregação, mas que faz parte dela. Ok? Então toda a parte democrática, um país democrático, existem suas regras, suas leis, e não existe interferência de fora. É a primeira vez que existe uma interferência desse tipo. E por quê? Porque tem motivo. Entende que o que aconteceu, o que está acontecendo não é sem motivo. Ninguém faz isso
simplesmente por fazer. É a primeira vez que isso acontece, porque houve abuso de autoridade, houve perseguição e houve censura. E essas três coisas permitem eles fundamentar sanções que eles estão aplicando aqui. E aí tem uma questão, mas por que o próprio Brasil não julgou o Brasil? Como estão pregando por aí, né? Deixa os juízes do Brasil julgar os juízes do Brasil. Faz aqui. Por quê? Por que não foi o nosso Senado, ou até mesmo o povo, que agiu em cima disso? Uma coisa só responde tudo isso. Porque todas essas estruturas estão comprometidas. Todas essas estruturas estão comprometidas. Alguns por medo, outros pelo famoso rabo preso, né? Ou a minha vida está muito boa, se eu fizer isso aqui vai dar ruim para mim também, então deixa como está, famosa conivência. Outros porque são cegos mesmos e não querem enxergar, ou são arrogantes, ao ponto de não conseguir entender o que está acontecendo. E a reação do Brasil, isso que mais nos deixa mais intrigado, foi unânime, entre a OAB, governo federal, Senado, foi unânime a reação de todos eles. Todos eles criticaram a medida como uma interferência externa e ameaça à soberania judicial. Todos. Ou seja, todos estão corrompidos. Todos estão na mesma esfera. Então, o que está acontecendo hoje, o que estamos passando hoje, é uma ação de Deus, é a mão do Senhor que fez o que Ele sempre faz. Se os de dentro não julgam, eu levanto os de fora. Que nós possamos entender isso. Se nós não julgarmos os de dentro, Deus vai levantar os de fora. E vamos falar a verdade? É muito feio ser puxado a orelha quando a gente vai na casa dos outros, né? Então que nós possamos entender e aprender a puxar a orelha um do outro dentro. Agora eu trago para a esfera que é a igreja arca. Se eu errar, me corrija. Se vocês errarem, eu vou corrigir. Porque um corrigindo o outro, nós vamos crescer de uma maneira saudável. Mas se deixar para ser corrigido por fora, fica feio. A pessoa, Luana, você está lá, seu filho, seu Nicolas. Aí você vai na casa de uma pessoa aleatória. E a pessoa vai corrigir seu filho. Ah, a pessoa está corrigindo meu filho na minha frente. Ou você é corrigido na frente dos seus pais. Não fica bonito. Não é legal. Ser corrigido por quem é de fora é uma exposição, né? É assim que as coisas funcionam. Deus disse: ai da Síria, eu a envio contra uma nação ímpia. Eu envio contra Israel, meu povo, nação ímpia. Presta atenção, gente. Silêncio e conivência é um problema. As sanções vieram porque quando a estrutura interna falhou, por medo, alinhamento político, ignorância, arrogância, qualquer coisa, Deus levantou o agente externo. Isso reforça que, onde falta justiça interna, Deus sempre vai atuar por fora. Deus sempre vai fazer. Deus tem um caminho para trilhar. Deus tem algo para ser feito. Se você interferir, não tem problema. Deus vai lá de fora, vai empurrar você e fazer o negócio acontecer. Eu conheço pessoas que eram para estar aqui dentro hoje com a gente, desfrutando e crescendo ministerialmente de maneira profunda, mas não quer. E Deus deu oportunidade, deu chance. E hoje eu vejo Deus trazendo outras pessoas para fazer a mesma coisa que era para a pessoa fazer. Então Deus vai usar de fora, não tem problema. Deus sempre vai dar um jeito dele. Então se Deus tem algo para fazer na sua vida através de você, faça. Não deixa isso para trás, porque senão Deus vai levantar um de fora para fazer e ainda vai te corrigir. Isso que está acontecendo com a nação brasileira acende um alerta para a igreja.
Não estou aqui para falar de direita, de esquerda, de questão política. Não estou aqui para falar disso. Existe uma esfera muito maior sendo tratada entre o governo de Deus e o governo dos homens. Nosso papel como igreja é orar. Somente isso. Mas acende um alerta para nós como igreja. Porque se um juiz, se Deus traz um juízo sobre um juiz, de uma Suprema Corte, onde se sentia intocável, o que ele pode fazer com a igreja? Se o juízo começou sobre um ministro do STF, o que será da igreja se ela seguir omissa? Muitos falam, altar não é lugar para falar de política. A Bíblia inteira é política. Vamos começar por aqui. E eu não posso ser omisso de ver o país indo pro ralo e falar, não, tá tudo bem, deixa ir pro ralo. Não, tá tudo bem, continue sendo uma massa de manobra. Não, tá tudo bem, continue sendo manipulado. Não podemos como igreja ser omissos. O alerta do que está acontecendo é para nós também. Abra a Bíblia de vocês, 1 Pedro, capítulo 4. Lá no final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4. Pedro, capítulo 4, vai dizer o seguinte. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: porque já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Acende um alerta, igreja. Primeiros da casa, primeiros de Deus. Deus traz justiça? Sim, Ele é o juiz, Ele é justo. Mas antes de Ele corrigir os de fora, Ele vai corrigir os de dentro. Antes de corrigir aquele que fez algo contra você, Ele vai corrigir você, para depois corrigir quem fez com você. Se Deus está julgando os que julgavam, se Deus está expondo os que se achavam intocáveis, o que Ele fará com a igreja? O que Ele pode fazer comigo e com você? Entenda, aquelas pessoas que acham que nunca faz o escândalo, faz a coisa errada e acha que nunca vai ser exposto, hoje estão sendo expostas. O que Deus fará conosco se estivermos vivendo em soberba ou um simples silêncio covarde ou uma omissão? O que Deus poderá fazer com a gente? A gente vê a coisa errada, mas a gente se cala, a gente passa a mão na cabeça. Estou sendo omisso, estou tendo um silêncio covarde. Não vou falar não, porque é melhor ficar quieto, vai ter problema. Jesus desceu porrete no povo lá que estava negociando as coisas de Deus. Olha para a cara, não só Jesus, tá? Estou dando exemplo de Jesus, mas Jesus, João Batista e outros. Olhou para a cara dos fariseus e falou assim: raça de víboras, quem livrará vocês da ira vindoura? A gente evita, a gente prefere um silêncio covarde. Não adianta ter a Bíblia na mão se o nosso coração está longe. Manejo bem a palavra, eu entendo das Escrituras, mas o meu coração não está ali. Meu coração está em outro lugar, está bem longe disso. Não adianta eu levantar a mão no culto e aí chego em casa, vou oprimir a minha esposa. Bato
bato nela, dou lá 60 socos nela no elevador. Vou mentir para conseguir um negócio melhor. Pessoas que mentem no negócio. Do que adianta? E outra coisa que muitos falham: negligenciar as orações. Orações são petições ao Senhor. É um momento de relacionamento seu com Deus. E você negligencia isso. Se você for lembrar na época que você namorava, você ligava, queria estar junto, conversava. E se a pessoa não estava disponível para você, o que você ficava como? Indignada. E aí você tem um momento de oração, você não ora, negligente. Se a igreja deixar de ser luz, Deus pode muito bem usar o império da Babilônia digital para te expor também e te corrigir. Nós vemos várias coisas na internet de pastores que traem as suas esposas e são expostos na internet. A Babilônia digital de hoje. E aí o que acontece? Expôs a sua máscara, né? A máscara caiu, esse quem você realmente é. Um sem vergonha, pervertido. E agora? Agora, ou você se conserta, ou você se conserta. Israel foi exposta várias e várias vezes por idolatria, por se prostituir com outros deuses, por ignorar o Senhor e por omissão. E o Senhor o expôs e corrigiu. E agora, com tudo que está acontecendo, acende um alerta para nós como igreja e nos faz entender que nós precisamos de um alinhamento. É tempo de nos alinharmos com a vontade do Senhor, de estarmos alinhados para fazer a vontade dEle, para cumprir aquilo que Ele espera de nós. 2 Crônicas 7,14 vai dizer que ainda assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar, é tempo disso, de como igreja buscarmos. Se fazemos um panorama geral, a gente pode perceber que a igreja não está pronta. Aí alguns podem pensar assim: eu estou pronto, o resto se lascou. Está pensando só em você? Egoísta. Gálatas capítulo 5. Seu fruto é carne, não é espírito. Se você não se preocupa com o irmão tendo para o inferno, você está com um problema. Então, quando fazemos um panorama, sabemos que a igreja não está pronta. E se a igreja não está pronta, nós não estamos. Esse não é um tempo de aplausos políticos. Aê, vitória do Bolsonaro. Não é tempo disso. É um tempo de nós termos discernimento espiritual, de entender o que está acontecendo. Mas também tem que espiritualizar tudo. Tudo é baseado no espiritual. Tudo que é real hoje veio do espiritual. Como surgiu o gás oxigênio, Brian? Você que está estudando aí, 7ª série. Da onde surgiu? Água. Da onde surgiu as plantas? Da onde surgiu a vida? De uma palavra de Deus. E Deus é o quê? Espírito. Então sim, tudo é espiritual. Eu não posso culpar o Satanás de tudo. Tem coisas que a culpa é minha. Mas se eu planto, eu colho. Se eu não plantar, eu não vou colher. Deus está separando os limpos dos contaminados. Contaminados pelo quê? Contaminados pelos elogios, contaminados os holofotes, contaminados pelo microfone. Está separando os fiéis dos que são convencidos de que é fiel porque eu vou na igreja todo domingo, convencido de que é fiel só porque dobra um joelho na sua casa e ora. É um convencido. Ser fiel é comprometimento. Fidelidade é compromisso. Eu estou aqui, Senhor, é sua mesa.
É um momento de ceia. Estarei presente, participante da mesa. Ah, mas é porque eu não estou bem, eu estou com dor no dedão do pé. Ok, com dor no dedão do pé você vai trabalhar. Por quê? Para o Senhor não. Deus está separando os santos dos espertos. Porque tem gente que acha que é santa, porque é esperto demais. É o famoso bicho ligeiro. Mas santo? Não. É tempo de temor. Temor não é medo. Temor é diferente de você ter medo. Você não faz nada por medo, mas por temor. Temor é respeito. É um respeito numa classe muito alta, que você não consegue fazer diferente por muito excesso de respeito. Temor. É um tempo de quebrantamento, de alinhamento, de quebrantar o seu coração e falar: Senhor, perdoa porque a igreja é uma igreja hipócrita. Senhor, perdoa porque nós estamos vivendo o melhor tempo, mas a igreja não entende. Senhor, perdoa porque eu não estou preocupado com o meu próximo. Não é sobre direita e esquerda, não é sobre política. Estou apenas usando o que está acontecendo na nação hoje, para você como igreja entender que Deus ainda faz. Deus é amor, sim, mas Deus é justo. Ele é amor, mas é fogo consumidor. E a igreja tem vivido como bem entende. É sobre o governo de Deus que começa a julgar os que abusaram de autoridade que Ele mesmo deu. Qual foi a autoridade que o Senhor te deu? Qual a posição que o Senhor te deu? Tem abusado dela? Deus ainda está no seu trono. Deus, Ele permitiu essa exposição não porque perdeu o controle, mas muito pelo contrário. Ele está no comando de cada nação, de cada trono, de cada juiz, de cada presidente. Ele está no controle de todos. Até o do Nine, o 9 dedos. Até sobre ele. Quando os justos se calam, ele levanta os ímpios como vara. Às vezes na internet eu vejo um vídeo, aí eu caio na besteira de ver os comentários. E tem comentários de pastores, de pregadores que você olha e fala assim: meu Deus, a igreja está com problema. E tem outros que se caem ali, que nos comentários começam a ser corrigidos por ímpios. Quando os profetas se vendem, ele levanta estrangeiros para falar. Famosos profetas do Pix, temos hoje aí de monte. O que Deus espera agora da igreja é arrependimento e santidade. Não podemos viver como nós pensamos. Não podemos agir como nós achamos que devemos agir, dando uma de espertalhão. Vou mostrar que eu sou santo aqui, e aqui é outra conversa que ninguém me vê. O céu está te vendo, e o inferno também. Você não é invisível no mundo espiritual. O que você vê no aparelho eletrônico, tanto os anjos quanto os demônios estão vendo também. Às vezes, sem percebermos, cometemos uma arrogância espiritual tão grande. Tão grande. Eu busco para mim, por mim, e o outro, não me importa. O problema do outro, ele não quer. Estou preocupado comigo, não com o meu próximo. Eu quero convocar você a clamar por ter discernimento nesse tempo de engano que estamos vivendo. Muitos levantam e se mostram ser homens de Deus, mas não são.
No fundo são como sepulcros caiados. Tem palavras bonitas, mas carregam uma bagagem de muita morte espiritual por trás. Quero te convidar a se posicionar com temor essa noite. Com temor e com coragem. Para não levar uma vida como vivia antes, mas uma vida transformada. Uma vida cumprindo a vontade do Senhor e não a sua vontade. Ser instrumento de Deus, ser instrumento de juízo de Deus, e não ser o alvo do teu juízo. Não seja o alvo do juízo de Deus, não seja o alvo da ira dele. Seja a ferramenta que ele quer usar para julgar. Não seja omisso, não fique em silêncio. Quando precisar falar, fale sem medo de perder a amizade, mas fale. Não seja omisso, que quando chegar o grande dia e aquela pessoa for corrigida, você falou para ele. Não importa as consequências, seja a boca de Deus nesta terra.